Nem tudo o que foi registrado é verdadeiro. Nem tudo o que foi esquecido está perdido. A história guarda segredos, e nós estamos aqui para revelá-los. Você está no História Enigmática. No meio do Oceano Pacífico, cercada por mais de 2.000 quilômetros de água em todas as direções, existe uma ilha solitária. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, um dos locais mais isolados e misteriosos da Terra. Ela guarda cerca de 900 estátuas gigantes de pedra, conhecidas como moais, rostos enigmáticos, silenciosos e imponentes. Mas a grande pergunta é: quem as construiu? Como foram movidas? E por quê? Essas perguntas ecoam há séculos, desafiando arqueólogos, historiadores e até cientistas. Mas o que poucos sabem é que o mistério da Ilha de Páscoa vai muito além das estátuas. Ela pode esconder os rastros de uma civilização perdida, talvez uma herdeira direta de Atlântida ou Mu. Os moais são esculturas colossais feitas de tufo vulcânico, um material denso e pesado. Cada uma pesa entre 30 e 80 toneladas, e algumas chegam a ultrapassar 10 metros de altura. Foram talhadas no vulcão Rano Haraku, mas a maioria foi transportada por quilômetros de distância. Como? Essa é a pergunta que desafia a lógica até hoje. Os arqueólogos acreditam que os Rapa Nui usaram cordas e troncos de madeira para mover os moais, balançando as estátuas de um lado para o outro. Mas a ilha é pobre em árvores há séculos, e ninguém explica como derrubaram e transportaram centenas de estátuas por terrenos acidentados. Outras teorias sugerem o uso de energia sonora ou vibrações magnéticas, talvez herdadas de um conhecimento ancestral esquecido. E se os moais não fossem apenas esculturas? E se fossem dispositivos simbólicos de comunicação com os deuses ou com seres de outros mundos? Curiosamente, quase todos os moais olham para o interior da ilha e não para o mar. Isso levou muitos a acreditar que eles representavam os ancestrais que protegiam o povo. Mas há algo intrigante. Em pontos estratégicos, alguns moais encaram o oceano. Esses parecem observar uma direção específica, como se aguardassem algo ou alguém. Astrônomos descobriram que certas fileiras de moais estão alinhadas com constelações e solstícios, como se formassem um calendário astronômico. Coincidência? Ou evidência de que os construtores tinham conhecimento avançado do cosmos? As antigas tradições orais dos Rapa Nui falam de um povo que veio do mar, liderado por Rotu Matuá, o primeiro rei da ilha. Ele teria trazido o conhecimento para erguer os moais e estabelecer a cultura local. Mas há também histórias sobre seres luminosos que desceram dos céus e ensinaram aos homens o mana, uma força espiritual capaz de mover pedras. Essa mesma palavra aparece em outras culturas da Polinésia com significados semelhantes. Poder divino. Seria o mana uma metáfora para a tecnologia perdida ou energia desconhecida? E por que tantas culturas antigas, dos maias aos egípcios, contam histórias de deuses vindos das estrelas que ensinaram arquitetura e astronomia? Entre os maiores mistérios da Ilha de Páscoa está uma linguagem única, o Rongo-Rongo. São símbolos gravados em tábuas de madeira, semelhantes a hieróglifos encontrados no século XIX. Ninguém jamais conseguiu traduzi-los. Não se parecem com nenhuma outra escrita conhecida. Alguns acreditam que representam rituais religiosos. Outros afirmam que são registros de astronomia e eventos cósmicos. E há uma teoria ainda mais ousada: a de que o Rongo-Rongo seria um código deixado pelos antigos sobreviventes de uma civilização desaparecida, registrado ali para proteger seu legado. Os missionários europeus queimaram quase todas as tábuas, o que tornou a decifração praticamente impossível, mas o que restou parece carregar uma mensagem sobre a origem do povo Rapa Nui, e talvez algo sobre o que o destruiu. A arqueologia tradicional ensina que o colapso da Ilha de Páscoa ocorreu por causa da devastação ambiental. Segundo essa teoria, os próprios Rapa Nui cortaram todas as árvores para transportar os moais e acabaram sem recursos. Mas há falhas nessa explicação. Estudos modernos mostram que as árvores desapareceram de forma abrupta e não gradual. Alguns cientistas detectaram camadas de cinzas vulcânicas e radiação no solo, sugerindo um evento catastrófico.
Os anciãos falam de um fogo dos deuses que caiu do céu. Seria uma erupção vulcânica? Um impacto de meteorito? Ou algo ainda mais estranho? O desaparecimento repentino da civilização permanece sem resposta. Há algo profundamente familiar na estética dos moais. Os traços longos, o formato do rosto, os corpos semi-enterrados. Tudo isso lembra esculturas encontradas no Peru, na Bolívia e até no Japão. Seria possível que civilizações separadas por oceanos tivessem desenvolvido o mesmo estilo artístico, sem contato algum? Ou isso indica uma origem comum, talvez um antigo império global esquecido pela história? Pesquisadores alternativos, como Graham Hancock, acreditam que a Ilha de Páscoa foi um posto avançado de uma civilização anterior ao dilúvio, que desapareceu há cerca de 12.000 anos. Essa teoria liga Rapa Nui às lendas de Atlântida e Mu, sugerindo que as ilhas do Pacífico seriam os últimos fragmentos desse continente submerso. Os moais não foram colocados ao acaso. Estudos recentes mostram que suas posições seguem padrões astronômicos precisos. Muitos estão alinhados com o nascer e o pôr do sol em datas específicas, os equinócios e solstícios. Além disso, formações de moais correspondem a constelações como Órion, Sírius e Pléiades. Para alguns arqueoastrônomos, a ilha inteira seria um observatório ancestral, um ponto de conexão entre a Terra e o cosmos. Será que os construtores buscavam se comunicar com os deuses das estrelas? Ou tentavam manter viva a lembrança de uma origem extraterrestre? Mergulhadores que exploram os arredores da ilha relatam a existência de estruturas submersas, blocos de pedra cortados, muros e plataformas semelhantes aos ahu, os altares da superfície. Essas formações estão cobertas por algas e corais, o que indica que estão submersas há milhares de anos. Seriam ruínas da própria Rapa Nui antes de ser reduzida pela água? Ou vestígios de uma civilização ainda mais antiga, soterrada pelo oceano após um cataclismo global? As autoridades locais evitam explorar mais profundamente essas áreas, alegando risco ecológico. Mas há quem acredite que o verdadeiro motivo seja outro. Há algo lá embaixo que não pode ser revelado. Nos últimos séculos, vários exploradores que tentaram remover partes dos moais ou violar locais sagrados enfrentaram tragédias inexplicáveis. Doenças súbitas, acidentes e mortes misteriosas foram registradas. Os anciãos dizem que os moais estão vivos e que possuem uma força espiritual que protege seus segredos. Seria apenas coincidência? Ou a manifestação do antigo mana dos deuses? Talvez os moais não guardem apenas a história, mas a alma da ilha. A Ilha de Páscoa permanece como um dos maiores enigmas da humanidade. Um lugar onde o tempo parece ter parado e onde cada pedra conta uma história que ainda não conseguimos entender. Talvez os moais sejam mais do que monumentos, sejam mensagens de advertência. Talvez contem a história de uma civilização que se perdeu pela arrogância, pela destruição da própria natureza. Ou talvez, simplesmente, estejam esperando, olhando o horizonte, aguardando o retorno de quem os criou. Cada mistério revela mais do que parece. A verdade pode estar nos detalhes, ou nas sombras do passado. Cabe a você decidir no que acreditar. Você está no História Enigmática. Se você também é fascinado por segredos como este, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas viagens ao desconhecido. Obrigado por assistir e até a próxima.